Olá pessoal, bom dia, né? Boa tarde ou boa noite aí para você que vem assistindo aí as nossas aulas, acompanhando esse momento, né? Dessas aulas remotas. E aí pessoal, dando continuidade ao nosso assunto de matemática, né? Nós estamos aqui, né? Hoje retomando um pouco aí ou dando continuidade ao que nós falamos sobre determinantes e vamos aqui acrescentar, né? A área de triângulo através aí do determinante, né, do cálculo que nós aprendemos aí na aula anterior. E aí, né, só para deixar o seu recadinho novamente, né, a gente pede que você vá lá no canal, acompanhe essas aulas por lá, assista quantas vezes você quiser, né? Se inscreva no canal, que assim você recebe lá a notificação a partir do momento em que eu coloco o vídeo, ou eu posto ele assim que ele está disponível para você assistir, né? Deixe lá a sua curtida no vídeo, né? E deixe lá também seu comentário para a gente saber como é que está a qualidade do nosso trabalho aqui feito para vocês. E aí, antes de mais nada, né? Vamos lá para o nosso desafio, né? O nosso objetivo final é, ao chegar ao encerramento dessa aula, você ser capaz de calcular, né, a área de um triângulo no plano cartesiano, utilizando aí um conceito lá da geometria analítica, que vocês vão ver, né, no terceiro ano, mas que se encaixa aqui ao conteúdo que nós estamos utilizando, que é o cálculo de determinantes. Ou seja, você vê aí a figura no plano, ele quer descobrir a área desse triângulo dentro do plano cartesiano e vamos utilizar aquilo que nós aprendemos durante o decorrer dessa aula, né? E aí vamos só relembrar, né, para facilitar a continuidade aí, né? Na aula passada nós falamos sobre o determinante de ordem 3, né? Que nada mais é, né, do que, né? O determinante de ordem 3 é isso aqui, ó, né? É a diferença entre o produto das diagonais principais e as diagonais secundárias, né? A gente calcula aí multiplicando as diagonais secundárias, as diagonais principais e realiza aí uma diferença entre elas, né? E aí, na aula anterior, nós tínhamos feito isso aqui, né? Nós tínhamos feito para calcular o determinante de A, e aí eu vou fazer aqui um pouco mais rápido, né, para ser mais prático. O que é que nós tínhamos aí, né? Nós tínhamos o determinante de A calculado a partir do produto entre os elementos da diagonal principal, no caso 2 vezes 4, 8. Teria que fazer o menos, porque lembre-se que você vai voltar, né? Depois nós iríamos fazer isso aqui, ó. 5 vezes 3, 15. Lembrando que aqui eu tenho um menos, então eu coloco ele aqui do lado. E faço o joguete de sinal, né? Um valor menos à frente do parênteses, ele está dizendo para você trocar o sinal que está lá dentro. Se lá dentro é menos, troca o sinal, fica mais, né? 8 mais 15, que quem estava na aula passada, né, nós encontramos 23. Então, o determinante do A, 23. A gente está aqui revisando, relembrando o que nós vimos na aula passada. Vou fazer mais rápido aqui para você, ó. 8 vezes 2, né? 8 vezes 2, 96. Menos com menos vira mais. Coloca-se um menos aqui separando. 5 vezes 6, né? 5 vezes 6, 30. 96 menos 30, 56. O determinante de B, 56. Aqui, fazendo o principal, né, do determinante de C, 8 vezes 6, 48, menos 12 vezes 8, 96. Lembre-se que aqui, ó, esse menos é por causa da subtração da diferença entre eles, né? E o 96 ficaria positivo, mas permanece negativo por causa dessa diferença. Isso aqui vai ser muito importante para dar continuidade ao nosso conteúdo. E aí o que é que nós fazemos, né? Nós sabemos que quando eu tenho um valor maior do que o outro na tentativa de subtração, né, ele vai implicar no meu sinal. Então, se o 96 é menos, resulta em menos e subtrai aí os valores, né? 96 menos 48 também é 48. Logo, determinante do C é menos 48. Você percebe que tanto podem ser valores positivos como podem ser valores negativos, não importa, viu?
E aí, nós vamos aqui dar uma introdução, né, uma continuidade ao que nós chamamos de determinante de ordem 3 ou, a regra de Sarri, né? Está escrito Sarros, mas é Sarri, né, em francês. E o que foi que ele percebeu, né? Que quando você tinha uma matriz de ordem 3, tipo essa que está aqui, ó, eu não coloquei valores numéricos que a gente vai usar aqui no exemplo, né? Para mim determinar, encontrar o determinante dele, o que é que ele pedia, né? Que a gente repetisse, ó, as duas primeiras colunas à direita desse determinante. Então, essas duas primeiras colunas, que é essa daqui, ó, esta é a primeira coluna e esta é a segunda coluna, elas viriam repetidas para cá, né? Um A11, um A21, um A31, um A12, que é a segunda coluna, o A22 e o A32, repetindo-se isso aqui e depois fazendo as diagonais principais e as diagonais secundárias, nós poderíamos fazer aí encontrar o determinante dessa matriz de ordem 3. Lembrando, né, que eu deixei destacado aqui de vermelho as diagonais principais e destacado de azul as diagonais secundárias. Deixa eu só colocar aqui no marca-texto para você ver, né? Você tem aqui, ó, as diagonais principais, que estão marcadas de vermelho, até deixar a letrinha vermelha também, e temos as diagonais secundárias, né? Quem são as diagonais secundárias? Essas marcadas de azul. E aí outro lembrete para você que nós fazemos, né? Sempre se lembre-se que essas partes aqui das diagonais principais, elas é como se fossem positivas, ou seja, mantém o mesmo sinal. Quando elas inverterem na diagonal secundária, é que eu faço a troca de sinal, né? Eu troco o sinal somente na secundária. E tente fazer sempre dessa ordem. Se você inverter, né? Fazendo ao contrário, como se fossem as principais, essas azuis, você vai encontrar um determinante inverso, né? O determinante vai ser o contrário do sinal que deveria ser. E aí, eu tenho aqui para você, né, um exemplo de como eu poderia fazer, né, o cálculo do determinante de uma matriz B de ordem 3 por 3. Ó. Perceba que aqui eu tenho a matriz B 1, 5, menos 2, 8, 3, 0, 4, menos 1 e 2. E na sequência eu coloquei ela, né, alinhada com as outras colunas à frente. Ó. Perceba que aqui, ó, essas duas colunas, elas estão repetidas lá na frente, ó. Elas vieram ser repetidas aqui. Eu também, quando eu fazia no caderno, eu também fazia esse tracejado separando, né, para não me confundir. E aí eu vinha lá traçando a diagonal, diagonal principal logo essa, depois a segunda e a terceira diagonal principal. Depois vinha fazer a secundária e vinha voltando aqui, ó. Tente, quando você for organizar, né, fazer mais ou menos um espaçamento adequado para você fazer aí na caneta, no caderno, né, no lápis, quando você for fazer. E aí, né, minha dica é você tentar colocar os valores positivos aqui próximo da setinha e os negativos aqui também próximo da setinha, para você saber de onde veio o número. Porque aí, caso você venha a fazer o valor errado, e você identifica o valor errado, você observa de onde veio esse resultado. No caso aqui, ó, você tem o 1 que multiplica o 3, que é 3. 3 vezes 2, 6. Pronto, então o 6 saiu que foi da primeira linha, da primeira diagonal principal. Aqui você tem 5 vezes 0. Aí fica um acordo para vocês, uma observação. Toda vez que tiver 0 no meio de um deles, né, naquela diagonal vai ser 0, não tem problema. Pronto. E aqui você vai fazer 2 vezes 8, 16. 16 vezes 1, 16. Qual é o lance aqui? É só observar o sinal, né? Ó, menos com menos, mais. Beleza? Essa parte aqui, ó, saiu da diagonal principal. Agora eu vou colocar aqui de azul para você ver, né, de onde veio a secundária, né, os valores para você
entender de onde saiu cada um. Tanto faz você começar aqui, como você vir voltando para cá, né? O que é que você vai fazer, né? Você vai multiplicar, eu vou começar aqui do 5, ó. 5 vezes 8, 40. 40 vezes 2, 80. Pronto, 80. Qual é o lance aqui que você vai fazer, né? Você tem que lembrar que tem um menos na frente dele, porque ele inverteu o sentido da diagonal. Aqui é a diagonal secundária. É só lembrar de botar esse sinalzinho menos. Ou, se já tiver menos, você troca o sinal para mais. Ó, 1 vezes 0, já tem 0, professor. Então, bota o 0. Tanto faz ser menos 0 como mais 0. Mas quando a gente está usando o sinal menos, bota o menos 0 aqui, ó. 4 vezes 3, 12, né? 12 vezes 2, 24. 24. Olha a jogada para você, ó. Olha, professor, tem menos, bem lá em cima. Beleza, mas aí você não percebe que está ao contrário? Quando está ao contrário, troca o sinal, fica mais. Eu aconselho você sempre escrever esses sinais. Menos e menos ou mais, né? Mesmo que você saiba que o número é positivo. Por que você faz isso, professor? É porque a partir daqui, ó, você teria, né, o que nós vimos também lá no primeiro ano, que a gente chama de operações com números inteiros, né, expressões numéricas. E o que é que eu pedia que você fizesse? Tudo que fosse positivo, você colocava de um lado, e tudo que fosse negativo, você colocava do outro, para você já ir fazendo o resultado e somando, né? Eu vou fazer aqui um pouquinho direto, né, contando todos os valores, mas eu vou aí marcar para você, ó. O 24 com o 6, que é positivo, dá 30, né? 30 mais 16, 46. E tem aqui, ó, esse negativo, né? O menos o 80. Pronto. Chegou nesse passo aqui, o que é que eu faço agora, ó? Né? Eu vou até escrever aqui, ó, sinais diferentes, né? Se eles são sinais diferentes, o que é que eu vou fazer, né? Portanto, eu vou o quê, ó? Subtrair e colocar o que em o sinal maior, né? O sinal do valor maior, né? Esse valor numérico, né? Valor numérico, valor absoluto, né? Esse detalhezinho aqui é que faz importância para você achar o resultado. Ora, sinais diferentes, vou subtrair. 80 tira 46. Dá para fazer de cabeça, ó. 80 tira 40, dá 40. 40 tira 6, 34. E o maior não é 80, então menos 34. Então, meu determinante de B é igual a menos 34. Beleza? É só você fazer como eu disse aqui, né? Fazer esse indicativo. Às vezes você encontra outras questões resolvidas com os exemplos. Tem outro modo de fazer colocando aqui em cima os valores já escritos, só que às vezes confunde, fica muito apertado. Tem gente que acha que vai ficar mais difícil. Mas se você quiser encontrar, pesquisar esse outro modo de fazer, pode fazer, né? E aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei esse mesmo modelo, né, e coloquei ele aqui todo na sequenciazinha de como seria esse resultado na forma de escrita, né? Aqui o que eles fazem às vezes, né? Eles fazem outras operações no meio do caminho. Eu não aconselho você olhar essa primeira parte aqui. Eu aconselho você olhar a partir dessa segunda linha aqui, ó. A partir dessa daqui você pode encontrar o resultado. Aqui ele fez pequenas alterações, mas o resultado que ele encontrou foi o mesmo, né? Ele colocou primeiro aqui as diagonais primárias, né? Principais, e colocou aqui as diagonais secundárias, né? Depois fez as operações e você percebe que praticamente os números que nós encontramos aqui são os mesmos. É uma pequena alteração no resultado, mas o valor é o mesmo. Ele primeiro pegou só esse valor aqui e depois colocou de azul somente o resultado que estava lá entre eles.
Eu não gosto de fazer muito desse modo porque às vezes confunde. Eu prefiro fazer como? Colocar tudo positivo e depois tudo negativo e fazer a subtração do maior. Professor, sempre vai ser assim? Teoricamente, sim. Aí vai ter alguns casos em que vai ter muitos valores negativos ou muitos valores positivos, ou então só valores positivos ou só valores negativos. Fica um cuidado que você tem que ter somente nessa parte de lembrar-se de trocar o sinal na parte do secundário e separar os positivos dos negativos. Feito isso, para ir para o final é tranquilo, né? Eu coloquei mais outro exemplo aqui, esse mexe com um pouco mais de sinais. Para quê, professor? Para poder, né, deixar você um pouco melhor treinado nesse exemplo, nesse modo aqui. Ora, eu vou traçar aqui com você as diagonais principais e as diagonais secundárias. Eu vou tentar traçar para que não pegue muito em cima do número para não atrapalhar, né? O que é que eu tenho aqui, ó? Uma principal, duas principais, aí aqui minha terceira principal, né? Feito isso, né? Eu faria as secundárias, né? Eu vou logo fazendo e resolvendo com você. Por quê? Porque às vezes, quando você traça essas linhas, confunde um pouco. Eu aconselho ir fazendo uma por uma. Faz a primeira diagonal, o resultado. A segunda diagonal, o resultado. A terceira diagonal, o resultado. Esse desenho dessas diagonais, né, fica a critério de vocês. Eu aconselho fazer de lápis, por exemplo. E aí você vai pegando o macete e vai se acostumando à construção, né? Aí vamos aqui, ó. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4. Como tem um menos aqui, menos 4. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. Como tem um menos, menos 12. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 1, 10. Ok? Como não tem nenhum sinal, o que a gente faz? Mais, porque é a parte positiva, né? Fiz aí os três valores, né? Vou agora trocar aqui, colocar uma corzinha mais escura, né? Para fazer as outras diagonais, né? Aí o que é que eu vou ter, né? Eu vou vir do lado 3, ó, que é o contrário do lado 1, né? Eu venho aqui, traço essa secundária. Eu, como eu falei para vocês, eu viria fazendo uma por uma, né? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Professor, aqui é menos, mas como aqui é o contrário, troca o sinal, fica mais. É sempre lembrar que o sinal que viria depois troca o sinal. Faz aí a outra diagonal, né? Essa outra diagonal. Vem pegando aí só os uns, né? Tudo é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, tudo é... Opa! Tudo é 1, professor. Professor, tudo 1. Não tem sinal, né? Mas aí você coloca o menos porque está inverso, é o contrário. Vem aí a outra linha secundária para finalizar, né? São 3. Pronto. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 4, 80. Professor, 80 e aqui tem menos, né? Menos com menos vira mais. Pronto. Terminei as minhas multiplicações entre secundário e entre principal. O que é que eu vou fazer, hein? Vou sair buscando todos os positivos, depois todos os negativos, né? Vou fazer aqui com outra cor para ajudar aqui você. Eu vou ver se com o verde fica legal. Ó, professor, 80, que é positivo, com 6, 86. 86 mais 10 dá quanto, hein? 96. Pronto. 96 é positivo, bota agora o negativo. Quem são os negativos? Ó, menos 1, menos 4 e menos 12. É só juntar tudo que é negativo. 1 mais 4, 5. 5 mais 12, 17, né? Sim? Ok. Perceba aí, ó, de novo, ó, aquele lance lá dos sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Quem é o maior aqui, né? O meu maior é 96. Então, eu sei que o meu determinante de M, né?
que 96 é positivo, então vai dar um resultado positivo. E eu vou fazer o quê? Uma subtração, né? 96 menos 10, 86. 86 menos 7, 79, né? 79 é o meu valor aí do determinante de n. Entendido? Novamente, peguei o valor lá e deixei todo bonitinho aqui para você. Ó, aqui nessa linha você tem os valores aí nos retângulos daqueles resultados que nós encontramos um por um daquelas multiplicações que eu fiz em cada diagonal, né? Em cada valor aqui que tem dentro desse retângulozinho amarelo ou salmão, né, meio rosa aqui, ele tem aqueles valores que eu encontrei lá anteriormente, né? Ó, o 80 positivo, o 1 negativo, o 6 positivo, o 4 negativo, o 12 negativo e o 10. Só que desse modo aqui, volto a repetir, você acaba escrevendo muito, né? Dá para você fazer ou tentar realizar essa multiplicação de forma mental. E depois você vai lá e encontra o seu resultado na forma como ele deve ter, ó. Perceba aí, ó, o mesmo lance que eu fiz lá com o joguete dos números. O 80 positivo, 1 negativo, 6 positivo, 4 negativo, 12 negativo e o 10 positivo. E aí ele já fez um pouco, aqui eu já deixei escrito um pouco direto, mas está aqui, ó, o mesmo valor que nós tínhamos encontrado antes, 79, né? Mais uma vez, esse método, né, o método de Sarri, ele não é tão difícil, é mais atenção, cuidado, às vezes demora por causa das multiplicações dos produtos, mas a ideia é a mesma, né? E aí nós vamos chegar agora na nossa área do triângulo, né, que é o meu objetivo, né? Nós alcançarmos o valor, né, do resultado, do resultante de calcular a área dentro do plano cartesiano. Aí, para não ficar estranho para você, aqui eu deixei a figurinha, né? Eu pedi que você leve em consideração um plano cartesiano em que eu tenha aí, ó, os vértices A, né? O vértice A que tem, ó, XA e YA, né? O vértice B, XB e YB, e o vértice C, XC e YC. Quem lembrar aí do ano passado, no plano cartesiano, né? Esses pontos a gente chama de coordenadas, e as coordenadas elas são sempre representadas em um ponto, né, maiúsculo, um ponto qualquer, em que ele tem o valor de x e y, né, nessa sequência. Lembrando que o x fica aqui na horizontal e o y na vertical. E aí o que foi que os matemáticos perceberam, né? Que para calcular a área desse triângulo, o que é que eu precisava fazer, ó? Calcular o determinante, está aqui, ó, o Dzinho na fórmula, ó. Esse aqui é o determinante. Deixar ele em módulo, essa barra aqui está escrito, é o que a gente chama de módulo, né? E o que é que significa esse módulo, né? É que ele vai considerar somente valores positivos. Isso mesmo, né? Por quê, né? Perceba, lembre-se lá, nós calculamos determinantes, mas os determinantes eles eram positivos ou negativos. Lembram disso? Só que na área de uma figura qualquer, né? A área de um espaço, ela é somente aceitável positiva, né? Não existe menos 5 metros quadrados, não existe menos 20 metros quadrados. A gente diz que a área ou um espaço qualquer é 5 metros quadrados, 20 metros quadrados, 100 mil quilômetros quadrados, isso considerado de forma positiva. E quando você tem 3 pontos, né, você vai ter aí, né, as coordenadas, né, organizadas, né? A primeira coluna com x é a segunda coluna com y. E você pode completar, né? Você pode completar com isso aqui, ó, com essa coluna de 1. Por quê, né? Porque nós aprendemos lá pelo método de Sarri que eu preciso de 3 colunas. Professor, e por que você inventou esse 1 aqui, né? Quem lembra aí lá das propriedades da matemática, né? Nas propriedades da multiplicação, né?
1 é considerado um elemento neutro, né? Ele não altera o resultado. Qualquer número multiplicado por 1 é esse número, né? Vamos lá relembrar, né? Se eu pegar o 5 e multiplicar por 1, vai dar o quê, hein? 5. Ou seja, essa coluna de 1 a mais que vai ser inventada, né, escrita para poder auxiliar você no cálculo do determinante, ele não vai mexer no resultado, né? Ele não vai alterar. E ele, se não vai alterar, né, ele vai ser possível ser realizável, né? E aí, o que é que a gente faz depois? Ó, a gente diz que esse número vai ser multiplicado por 1 meio, que na realidade é só você pegar a área do valor, né? Você pegar o determinante, lembrar que ele vai ser positivo e vai dividir por 2, se for possível dividir. E se não for possível dividir, vai dar um número sobre 2. Eu até deixei exemplos aqui nesse sentido, né? Vamos lá. O que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho a área de um triângulo e esse triângulo tem aí os vértices A, 3 e 3, né? Tenho o B, 6 e 3 e o 5 e o C, 3 e 5. Outro detalhe para você, professor, eu preciso desenhar no plano cartesiano esses pontos aqui para poder calcular? Não, não precisa. O desenho do plano cartesiano lá do desafio é porque ele não deu os pontos dentro da questão. Ele deu foi o plano para você saber retirar dele e transformar isso em um determinante de forma organizada. Mas se ele já me deu isso aqui, ó, se ele já me deu esses pontos, por que eu vou me preocupar com o plano cartesiano? A intenção é o quê? Né? Você saber realizar, você encontrar, identificar isso aí. Aquilo ali com o plano já é uma variação. Quem lembra aí das minhas aulas, né? Eu sempre falo que toda questão tem uma variação contrária, uma variação que pega outro conteúdo, uma variação que pede uma informação escrita, uma informação gráfica. Por isso, bote na sua cabeça. Questões, né? Por mais que você sempre veja um modelo aqui, outro ali, vai ter um outro diferente para você ver. Se você não vir ele de forma contrária, né, ao contrário do que ela normalmente apareceria, ela vai ver de outra variação. Geralmente ela é, às vezes, na forma de uma figura, né, de forma gráfica. E aí o que é que você precisa lembrar, né? Você precisa lembrar que você vai organizar assim, ó, x, y, e aqui a coluna neutra dos valores 1, né? Ó, dê uma olhadinha lá no A, ó, 3 e 3, tá aqui, ó, 3 e 3, 6 e 3, 3 e 5. Repetir a coluna 1, né? De 1, 1, 1, o que não altera o resultado. E depois trouxe as outras duas colunas para cá, ó. Estão vendo, ó? Os mesmos que estão ali do outro lado. 3 e 3, 6 e 3, 3 e 5. Pronto. E aí o que é que eu vou fazer, professor? Para calcular a área? Tá aqui, ó. Nós vamos multiplicar essa parte aqui, ó. Eu vou até fazer como eu disse que eu farei com vocês, ó. Uma por uma. 3 vezes 3, 9. 9 o que, professor? 9 positivo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9 de novo, professor. 9 positivo. Aí vem aqui, ó. 1 vezes 6, 6. 6 vezes 5, 30. 30 positivo. Lembra aí do detalhezinho que eu falo? Ó, só a parte positiva. Professor, e agora? Vamos fazer a parte negativa, né? Deixa eu trocar aqui por uma outra corzinha. Aí eu venho lá ao contrário, ó. Faço aí 6 vezes 3, 18. 18. Mas é ao contrário, menos 18. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5. Como é que dá, hein? 3 vezes 5. Professor, é 15 menos 15. E 3 vezes 3 e vezes 1, né? 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. Menos 9. Pronto. Peguei as partes que são negativas. Aí já vai outro lance para ajudar você quando você estiver fazendo essas questões. Quem foi meu aluno aí ano passado sabe disso que eu gosto de fazer.
Professor, você está lidando aí com números e na forma de expressão numérica, eu estou vendo que aqui tem um menos 9 e do outro lado tem um mais 9, né? Números iguais, né? Módulos iguais, valores iguais, numéricos, mas com um sinal diferente você elimina, né? Você tira ele daqui. Por que que eu tiro? Porque 9 menos 9 é zero, né? Um anula o outro, né? Pronto, aí já fica um pouquinho melhor para você calcular, né? Bora fazer de verde aqui de novo, né? Para lá lembrar. Professor, as partes positivas, né? 30 mais 9, 30 mais 9, 30, 39. Né? 30 mais 9, 39. Professor, e aqui agora, né? Você vai pegar o negativo, né? O negativo, 18 com 15. 18 com 15 dá quanto mesmo, hein? 18 com 15, 33. 33. 39 menos 33, 39 menos 33 dá 6. Logo, o meu determinante aqui de D é 6, ok? Só que aí vem o seguinte, né? Bora lá lembrar. Para calcular a área, o que, que a gente faz, hein? Módulo do determinante, se caso eu tivesse deixado, né, negativo, dividido por 2. Pronto, bora aqui, ó. Quanto foi o determinante que eu encontrei? Foi 6, né? 6 dividido por 2. 6 dividido por 2, 3. Então, a área desse triângulo aqui, ó, a área desse triângulo vai dar 30. Opa, vai dar 3, né? Então, a área do triângulo, desculpa, a área do triângulo, cujos vértices são A, B e C, né? A área do triângulo é 3. E aí você lembra que aqui ele não disse a unidade, né? O que é que a gente faz? Né? Coloca lá a unidade de área. Por que que eu boto unidade de área? Porque sempre eu preciso de uma unidade para me referenciar. Se ele tivesse dado em centímetros, eu diria que era centímetros quadrados. Se ele tivesse dado em metros, metros quadrados. Se tivesse dado em quilômetros, quilômetros quadrados. No caso, como ele não me deu qual seria a unidade, né? Eu digo que ela é unidade de área, beleza? Vamos aqui para o próximo, né? Olha aqui, professor, o próximo para a gente, né? O que foi que eu fiz? Eu fiz aqui o modo um pouco mais resumido, não? Perceba que aqui ficou todo organizadinho, o determinante, ele repetiu. Veja lá os valores, né? Ó, o 9 positivo, né? Os 9 positivo, 30 positivo, e depois ele escreveu só os negativos, ó, 18, 15 e 9. Mas aí o que foi que ele fez bem aqui, ó, né? Que eu posso dizer que também poderia ser feito, né? Ele vem aqui, ele vem e um desses 9 vai embora, ó. 9, corta esse 9. Aí 9 mais 30, 39, menos 18 com 15, 33. Né? 33, 39 menos 33, ó, deu 6 aqui. Que na sequência, ó, foi o que ele fez? Multiplicou por 1 meio, né? Que dá na mesma coisa que só dividir por 2, ó. 3, né? 3 unidades de área, ok? E vamos aqui para a nossa questão desafio. Estamos concluindo, pessoal, a nossa aula. Vou lá relembrar você. As nossas questões, elas hoje estão se baseando somente no método de Sarri, em você encontrar o determinante de ordem 3. Até aí, tranquilo. Feito isso, né, calculando o determinante de área de ordem 3, como é que eu posso utilizar ele em outro setor da matemática? Né? Eu utilizo ele no cálculo da área do triângulo. Inclusive, até adianto para vocês, acrescento, caso vocês queiram ter curiosidade, professor, só serve para a área do triângulo? Não, serve para a área de outras figuras também, né? Se você tiver o ponto no plano cartesiano, né, ele não serve somente para o triângulo, ele serve também para outra figura. Basta que você lembre
que quando você tem pontos no plano cartesiano, esses pontos podem se transformar em um triângulo. Não entendi, professor. Imagine aí que você tenha 4 pontos, né? Um ponto A, um ponto B, um ponto C. Só os 3 pontos já daria um triângulo, concorda comigo? Daria um triângulo, A, B e C. Mas se você colocar um quarto ponto, um ponto D, o que é que vai acontecer? Você vai ter como transformar isso também em um triângulo, né? Aí eu teria o quê? Né? Caso eu não tivesse essa diagonal bem aqui do meio, ó. Só os 4 pontos, eu teria um quadrilátero. Mas aí, como eu posso transformar em triângulos, o que é que eu teria, ó? 2 triângulos. Aí eu teria a área 1 e teria a área 2. E no final era só somar essas áreas. Ou, pelo método de Sarri, tem outro macete que você faz isso, né? Mas isso aí é objeto para outras aulas, é objeto para outro conteúdo, aí ele adentra mais na parte do terceiro ano. Mas caso você tenha curiosidade, queira descobrir como você vai fazer, ou como você faria, né, esse tipo de questão, fica a critério da sua curiosidade. Pronto, pessoal. E aí, vamos aqui. Tenho aí a minha figura do plano cartesiano, um triângulo. Professor, e aí, né? Você está lembrando que você vai utilizar o método de Sarri, os 3 pontos. Mas eu não estou vendo os 3 pontos escritos, né? Tá só no desenho. O que é que eu peço? Que você vá lá, olhe para o plano e venha até cada um desses pontos e identifique esses valores. Tem uns que são bem interessantes de você descobrir, né? Por exemplo, aqui o ponto A, você vê aqui que ele está na origem. E aí já fica um adiantamento. Professor, a origem é 0 e 0. Né? Tudo que é origem é o início, é o começo, né? E o plano cartesiano, uma reta, ela se baseia por onde? Quem é o ponto de referência dele? O 0. 0 para x, 0 para y. Né? Só lembrando que aqui embaixo é x e ali na vertical é y. Beleza. Vamos aqui para o ponto C, que ele fica mais fácil, né? O ponto C, você olhar aqui para baixo, ó, eu tenho um 2. Esse 2 fica onde? Fica no x, né? O 2 para o x e o 3 para o y, né? 2, 3, ó. Veja que eu já tenho 2 pontos. Falta agora o meu ponto B. E também tem muita gente que confunde quando encontra um ponto sobre um dos eixos, né? No caso aqui está sobre o eixo de x. O que é que acontece? Se ele está sobre o eixo de x, quer dizer que ele tem x. Quem é o valor de x? 4. E cadê o valor de y? Professor, não estou vendo não. Cadê o valor do y? Ora, se ele não subiu, não foi em direção ao y, né? Se ele não saiu do lugar, lembra de onde foi que ele saiu? Estava lá na origem. Na origem era quanto, hein? 0. Então, ora, mais. Então aqui, ó, é 0. Beleza. Ah, peraí. Então quer dizer que agora eu tenho os 3 pontos? Isso mesmo. Você tem o ponto A 0 e 0, o ponto B 4 e 0 e o ponto C 2 e 3. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer aqui, né? Todo esquematizado na forma de uma na forma de determinante, né? Eu aconselho você sempre tentar fazer nessa ordem alfabética, né? Quem eram os pontos iniciais? É o ponto A, né? 0 e 0. Depois o ponto B, 4 e 0. E o ponto C, 2 e 3, né? Esse aqui para nós tentarmos achar o determinante. Lembra lá o que é que nós fazemos? Repetimos aqui a coluna de 1. Feito isso, o que é que a gente depois faz? Repete as duas colunas. Vou até fazer com outra cor para você ficar sempre atento a esse detalhe. Né? Eu sou as outras colunas 0 e 0, 4 e 0, 2 e 3. Fechou. O que é que nós vamos fazer agora? Ó?
traçar as diagonais principais, né? Essa. E aí vem de novo aquele detalhe que eu sempre falo para você. Olha aqui, ó, não é zero? Tem no meio. Então aqui vai dar zero, né? Era positivo, mas é zero. Olha aqui nessa, ó. Tem zero também, ora. Zero é zero. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Mais 12. Ok? Então aqui só tem o valor 12 positivo. Vai fazer agora a outra diagonal, ó. Vindo de lá para cá, lá no cantinho, 0, ó. Pegando 3 aqui, ó. Mas aí, professor, 0 de novo. Então, 0, negativo. Vem essa outra aqui, ó, 0. De novo, é outro 0, negativo. Porque tá ao contrário, né? Vem de novo essa daqui, professor, ó. Tem 0 bem aqui no meio, então é 0 de novo, negativo. Lembra-se? 0 não vale nada. Então, se 0 não vale nada, ó, nenhum desses zeros aqui vão valer. Qual é o único número que eu tenho aí, ó? Né? Então esse determinante aí, né? Esse det aí, determinante, o Dzinho, né, da área, vai ser quanto? Ora, não tem 0, tem 0, tem 0, 0, 0. Professor, só sobrou 12. Então 12. Beleza. Paramos aqui? Não. Lembra-se que a área, né, é o quê? É o valor desse determinante dividido por 2. Então, 12 dividido por 2. 12 dividido por 2, 6, né? Ele disse que era em unidades o quê? Ó, centímetros cúbicos. Então, 6 centímetros cúbicos. Opa, centímetros cúbicos não, centímetros quadrados, desculpa, né? Já que a área, a superfície, só é 2, viu? Aqui tá errado centímetro cúbico, é centímetro quadrado. Fazendo a correção aí para você. E aí, repetindo para você, né, de uma formazinha mais detalhada, na forma escrita, o que é que ele diz aqui, né? A área do triângulo pode ser calculada se você fizer, ó, base vezes altura, né, que lembra lá da parte do primeiro ano, e que você pode calcular, né, isso através de quê, ó? Do determinante dividido por 2. Mas eu só posso fazer se eu já tiver o determinante. Portanto, escrevendo aqui os pontos, ó, 0 e 0, que é o ponto A, 4 e 0, que é o ponto B, 2 e 3, que é o ponto C, repetir 1, 1, né? Vai ficar como? Desse jeitinho aqui, ó. Muito mais bonito, professor. Mas aí, veja que tá tudo 0, ó. 0, 0, 0, 0, 0, 12. Então só deu 12, né? E a minha área é o que, ó? 12 dividido por 2. 12 dividido por 2. Você encontrou o valor, né? O valor 6, tá aqui, ó. O mesmo resultadozinho. Só tem esse erro aqui que você esquece, não é 6 centímetros ao cúbico, é 6 centímetros quadrado, viu? Só corrigindo, que aqui ainda ficou escrito errado, 6 centímetros quadrados, ok? E aí, pessoal, né? Só para lembrar você, né? Você vai lá, assiste esse vídeo, precisou rever ele novamente, assiste outra vez. Quiser assistir por partes, cada exemplo, assiste por partes, faça suas anotações, né? E se inscreva lá no canal para você receber as notificações, né? Deixa um gostei lá no vídeo e deixe o seu comentário, beleza? No mais, qualquer dúvida, estamos à disposição.